Eu parei o caminhão ali mesmo na estrada e jurei que nunca mais ia dirigir de madrugada. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o volante. Mas algumas coisas a gente não consegue esquecer, por mais que tente. Vocês que estão me ouvindo agora provavelmente nunca imaginaram o que realmente acontece nas estradas brasileiras quando o sol se põe. As coisas que nós caminhoneiros vemos durante essas madrugadas vazias. São experiências que a gente evita comentar nos postos, com medo de acharem que é loucura ou bebida. Mas hoje eu vou contar 3 histórias reais. 3 relatos que mudaram a vida de homens que dedicaram anos ao asfalto. Histórias que vão fazer vocês pensarem 2 vezes antes de pegar uma estrada de madrugada. Relato 1. A mulher da BR-116. Meu nome é Carlos e sou caminhoneiro há 15 anos. Faço a rota São Paulo-Bahia pelo menos 2 vezes por mês, transportando de tudo um pouco. Conheço cada curva, cada posto, cada lombada dessa estrada como se fosse o quintal da minha casa. Era uma terça-feira de março de 2019. Eu estava voltando de Salvador com uma carga de eletrodomésticos para uma loja em Guarulhos. Saí por volta das 10 da noite, porque o prazo estava apertado e precisava chegar cedo na segunda-feira. A BR-116 estava tranquila naquela madrugada. Poucas carretas na pista, tempo bom, asfalto seco. Eu estava ouvindo uma estação de rádio de Vitória da Conquista, música sertaneja antiga, daquelas que ajudam a passar o tempo. O termômetro marcava 18 graus, uma temperatura boa para dirigir. Era por volta de 2h30 da manhã quando eu estava passando pelo trecho entre Vitória da Conquista e Jequié, uma região meio montanhosa, com bastante curva e uma neblina baixa que sempre forma nessa época do ano. Nada demais, eu já tinha passado por ali centenas de vezes. Foi quando o rádio começou a fazer um chiado estranho. Primeiro eu pensei que fosse problema de sinal, coisa normal na serra. Mas o chiado era diferente, como se alguém estivesse tentando falar alguma coisa por trás da música. Diminuí o volume e foi nesse momento que vi ela. Uma mulher parada no acostamento, usando um vestido branco que parecia flutuar com o vento. Ela acenou para mim, daquele jeito que as pessoas fazem quando querem carona. Até aí nada demais, sempre tem gente pedindo carona nas estradas, principalmente de madrugada. Mas eu trabalho para uma empresa que tem política rígida sobre isso. Não podemos pegar carona de jeito nenhum, por causa do seguro e da responsabilidade com a carga. Então passei direto por ela, apenas diminuindo um pouco a velocidade. Quando olhei pelo retrovisor para ver se ela ainda estava lá, não vi nada. O acostamento estava vazio, como se ela nunca tivesse existido. Achei estranho porque tinha sido só uns 5 segundos desde que passei por ela. Comecei a sentir uma sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. Olhava pelos retrovisores constantemente, mas a estrada atrás de mim estava completamente vazia. A neblina tinha aumentado um pouco e os faróis de milha mal conseguiam cortar a cerração. Foi quando ela apareceu no para-brisa. Não no acostamento, não na pista. Ela estava grudada no vidro dianteiro do meu caminhão, do lado de fora, me olhando diretamente nos olhos. O rosto dela era pálido como papel, os olhos fundos e escuros, e ela tinha um sorriso que me gelou a espinha. Pisei no freio com tanta força que o caminhão derrapou na pista. Por pouco não tombei na curva. O coração disparou e eu comecei a suar frio, mesmo com o ar-condicionado ligado. Mas o pior ainda estava por vir. Enquanto eu tentava controlar o caminhão, ouvi um barulho que nunca vou esquecer. Era como unhas compridas arranhando o vidro do para-brisa. Um som agudo e constante que atravessou minha alma como uma lâmina. Quando finalmente consegui parar o caminhão no acostamento, olhei para o para-brisa e não vi nada. A mulher tinha sumido. Mas as marcas das unhas estavam lá. 5 riscos paralelos no vidro, como se alguém tivesse tentado se agarrar. Liguei o caminhão e saí dali o mais rápido que pude. 20 quilômetros à frente, parei num posto 24 horas. Minhas mãos ainda estavam tremendo quando desci da cabine. O frentista, um senhor de uns 60 anos, percebeu meu estado e perguntou se estava tudo bem. Contei o que tinha acontecido, esperando que ele risse da minha cara. Mas ele não riu. Pelo contrário, ficou sério e me disse:
Você passou pelo trecho da curva do eucalipto, não foi? Aquela mulher aparece lá há anos. Já morreram 3 pessoas naquela curva tentando desviar dela. Você teve sorte de não ter perdido o controle. Até hoje, 5 anos depois, eu evito passar por aquele trecho de madrugada. Quando não tem jeito, vou devagar e com a oração na boca. E aquelas marcas no para-brisa nunca saíram completamente, por mais que eu tenha tentado limpar. Eu sou o Marcos, trabalho como caminhoneiro independente há 12 anos. Sou especializado em transportar cargas perigosas, produtos químicos e combustíveis. É um trabalho que exige muito cuidado e responsabilidade, mas paga bem. Em agosto de 2020, eu estava transportando uma carga de solventes industriais de Goiânia para uma fábrica em Catalão. Era um material delicado, que exigia velocidade constante e não podia ficar parado muito tempo por causa da temperatura. Resolvi pegar uma estrada secundária, a GO 230, que corta o interior de Goiás e economiza uns 50 quilômetros na viagem. É uma estrada boa, bem conservada, mas tem poucos postos e oficinas no percurso. Era por volta de 1 da manhã quando percebi que o combustível estava acabando mais rápido do que eu tinha calculado. O marcador já mostrava menos de 1/4 do tanque e eu estava no meio do nada, com cerrado denso dos 2 lados da pista. Tentei usar o GPS para localizar o posto mais próximo, mas estava sem sinal. A região é meio isolada e às vezes a cobertura falha mesmo. Comecei a ficar preocupado porque com aquele tipo de carga eu não podia ficar na mão na estrada. Foi quando avistei umas luzes à frente, do lado direito da pista. Era um posto de gasolina, com os postes acesos e tudo funcionando normalmente. Senti um alívio danado porque não lembrava de ter um posto naquela localização. Entrei no pátio do estabelecimento e parei na bomba de diesel. O posto tinha uma arquitetura meio antiga, daqueles modelos dos anos 80, mas estava bem cuidado e limpo. Tinha uma lojinha de conveniência com as luzes acesas e uma placa escrita Posto Boa Viagem. Um homem de uns 50 anos veio me atender. Usava um macacão azul meio desbotado e tinha um jeito gentil de falar. Pediu para encher o tanque e disse que podia deixar que ele mesmo operava a bomba. Enquanto ele abastecia, eu reparei que a bomba era de um modelo bem antigo, daqueles com ponteiros analógicos em vez de display digital. Achei curioso, mas pensei que talvez fosse uma bomba reformada ou de algum colecionador que gostava de coisas antigas. O homem não falava muito, apenas sorria e fazia que sim com a cabeça quando eu comentava sobre o tempo ou a viagem. Tinha algo nele que me dava uma sensação estranha, como se eu já tivesse estado naquele lugar antes. Quando terminou o abastecimento, fui até a lojinha para pagar e comprar um café. O interior estava bem iluminado, com prateleiras organizadas e produtos normais de posto. Peguei um café no termômetro e um pacote de biscoito. Foi na hora de pagar que a coisa ficou estranha. Cheguei no balcão e chamei pelo frentista, mas ele não respondeu. Pensei que talvez estivesse no banheiro ou no depósito. Esperei uns 2 minutos e chamei de novo. Nada. Resolvi dar uma volta pelo posto para procurar o homem. Saí da lojinha e não vi ninguém. O pátio estava vazio, apenas meu caminhão parado na bomba. Comecei a achar estranho ele ter sumido assim do nada. Foi quando olhei ao redor com mais atenção e meu sangue gelou. O posto estava completamente abandonado. As bombas estavam enferrujadas e com mato crescendo ao redor. A lojinha, que há poucos minutos estava iluminada, agora tinha as janelas quebradas e teias de aranha por toda parte. A placa, que dizia Posto Boa Viagem, estava desbotada e caída no chão. Entrei em desespero e corri até o caminhão. Tentei ligar, mas o motor não pegava, insistia na chave e nada. Era como se a bateria tivesse descarregado completamente, mas isso era impossível porque o motor estava funcionando perfeitamente minutos antes. Depois de uns 5 minutos tentando, o motor finalmente pegou. Saí dali acelerando o máximo que pude, sem olhar para trás. Meu coração batia tão forte que eu ouvia o barulho no ouvido.
No dia seguinte, depois de entregar a carga, resolvi pesquisar sobre aquele posto. Perguntei para outros caminhoneiros que fazem a mesma rota e descobri uma coisa que me arrepiou. Realmente existia um posto Boa Viagem naquela localização, mas ele tinha fechado há mais de 20 anos, depois que o dono morreu em um acidente. Desde então, o terreno ficou abandonado e ninguém nunca mais construiu nada lá. O mais estranho é que quando cheguei em casa e fui conferir o tanque de combustível, ele estava completamente cheio. Até hoje não consigo explicar como aquilo aconteceu. Relato 3. A estrada que some. Meu nome é João e tenho 25 anos de estrada. Já transportei de tudo: grãos, gado, máquinas, móveis. Conheço o Brasil de norte a sul e sempre me orgulhei de nunca ter me perdido, mesmo nas estradas mais difíceis do interior. Era dezembro de 2021, véspera do Natal. Eu estava transportando um carregamento de gado de uma fazenda no interior de Minas para um frigorífico em Belo Horizonte. Era uma carga delicada porque os animais ficam estressados em viagem longa e precisam chegar rápido no destino. O fazendeiro me indicou um atalho que cortava pela serra e economizava umas 2 horas de viagem. Era uma estrada de terra batida, mas ele garantiu que estava em boas condições e que eu não teria problema com o peso da carga. Saí da fazenda por volta das 4 da tarde. A estrada realmente estava boa no começo, bem nivelada e sem buracos grandes. O GPS mostrava que eu chegaria em Belo Horizonte por volta das 10 da noite, bem dentro do prazo. À medida que fui subindo a serra, o tempo começou a mudar. Uma neblina fina foi se formando e a temperatura caiu bastante. Por volta das 6 da tarde já estava quase escuro por causa das nuvens baixas e da cerração. Foi nesse momento que o GPS parou de funcionar. A tela ficou preta por uns segundos e depois voltou, mas não mostrava mais minha localização. Aparecia apenas uma tela azul escrita "Sinal não encontrado". Pensei que fosse normal, já que estava numa região de serra onde o sinal às vezes falha. Resolvi continuar pela estrada principal, já que era impossível errar o caminho. Era basicamente seguir em frente até chegar na rodovia asfaltada que levava à capital. Mas algo estava estranho. A estrada que eu conhecia bem começou a fazer curvas que eu não lembrava de ter visto antes, curvas muito fechadas em lugares que na minha memória eram retos. Era como se o caminho estivesse mudando conforme eu dirigia. Comecei a ficar tonto e com uma leve náusea. Achei que fosse cansaço ou talvez a altitude da serra afetando minha pressão. Mas a sensação foi ficando pior, como se eu estivesse perdendo a noção do tempo e do espaço. Foi quando percebi que estava passando pelos mesmos lugares. Primeiro foi uma cerca de arame farpado com um portão verde que chamou minha atenção. Uns 15 minutos depois, passei pelo mesmo portão verde novamente. Pensei que talvez fossem portões parecidos, coisa comum no interior. Mas aí vi uma árvore seca com um galho quebrado de uma forma muito específica, que parecia uma mão apontando para o céu. 20 minutos depois, passei pela mesma árvore. Estava dirigindo em círculos. Parei o caminhão e desci para tentar me orientar. A neblina estava tão densa que mal conseguia ver 5 metros à frente. Não tinha referência nenhuma, nem estrelas no céu, nem luzes de cidade ao longe. Era como se eu estivesse perdido numa dimensão paralela. Voltei para o caminhão e resolvi continuar, mas prestando mais atenção no caminho. Talvez tivesse pegado algum desvio errado sem perceber. Dirigi por mais meia hora até que a estrada começou a descer numa ladeira íngreme. Estranhei porque na minha memória aquela serra não tinha descidas tão acentuadas, mas pensei que finalmente estava saindo daquele labirinto. A descida foi ficando cada vez mais íngreme e perigosa. Tive que usar o freio motor para não perder o controle com o peso da carga. A neblina estava tão densa que eu mal enxergava a estrada à frente. Foi quando os faróis iluminaram o fim da estrada. Não era uma curva, não era um cruzamento. Era literalmente o fim da estrada. Um precipício que descia para um abismo negro e sem fundo. Eu estava a menos de 10 metros da beirada quando consegui frear. O caminhão parou a poucos metros do abismo. Saí da cabine com as pernas tremendo e fui até a frente para confirmar o que estava vendo. Era um penhasco de centenas de metros de altura. Impossível de ter sido criado por erosão natural. O mais assustador era o silêncio.
Não se ouvia nada, nem grilos, nem vento, nem os próprios animais que eu estava transportando. Era como se o mundo inteiro tivesse parado de existir ao meu redor. Entrei no caminhão e comecei a dar ré, muito devagar. Não tinha como manobrar naquele espaço apertado, então tive que voltar uns 2 quilômetros de ré até encontrar um lugar para virar. Quando consegui virar o caminhão e voltar pelo mesmo caminho, a estrada estava completamente diferente. Era a estrada normal que eu conhecia, reta e sem as curvas estranhas que tinha encontrado antes. Em 20 minutos cheguei na rodovia asfaltada e de lá direto para Belo Horizonte. Cheguei no frigorífico às 10h15 da noite, apenas 15 minutos atrasado. Mas o estranho é que eu tinha perdido quase 3 horas naquelas voltas na serra. Como consegui chegar quase no horário planejado? No dia seguinte, resolvi pesquisar sobre aquela estrada no mapa. Peguei o mapa rodoviário detalhado de Minas Gerais e procurei a região onde eu tinha me perdido. Aquela estrada não existia. No mapa, a região onde eu tinha dirigido por horas era mostrada como uma área de preservação ambiental, sem nenhuma estrada cortando a serra. Até hoje me pergunto onde eu estava naquelas 3 horas e como consegui sair de lá. Será que as estradas guardam memórias de quem passou por elas? Será que existem caminhos que só aparecem em certas condições, para certas pessoas, em certos momentos? Cada estrada tem suas histórias. Algumas nunca deveriam ser contadas. Se vocês conhecem algum caminhoneiro, perguntem sobre as experiências que ele teve nas madrugadas vazias. Talvez descubram que o Brasil esconde mistérios muito mais profundos do que imaginamos. Essas são apenas 3 das centenas de histórias que eu ouvi ao longo dos anos. Histórias que acontecem todos os dias nas estradas brasileiras, mas que raramente chegam aos ouvidos de quem não vive essa vida. Na próxima semana, vou contar os relatos de vigias noturnos, homens que passam as madrugadas protegendo lugares onde coisas estranhas acontecem quando todos dormem. Até lá, se precisarem pegar uma estrada de madrugada, lembrem-se, nem tudo que vocês virem será deste mundo.